Eu, Ana, sempre tive uma relação complicada com meu pai, João. Desde que me lembro, ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam alto. No entanto, nada poderia me preparar para o telefonema que recebi naquela tarde de terça-feira. Ana, preciso falar com você sobre algo importante, disse ele, com uma voz que parecia carregar o peso de muitas coisas não ditas. Sim, pai, o que foi? Respondi tentando manter a calma, embora já sentisse um nó no estômago. Sua avó faleceu ontem à noite, foi tranquila em seu sono. Ele começou, e eu senti uma dor aguda no peito. Minha avó, Dona Clara, era a única pessoa que realmente me entendia nesta família de sorrisos falsos e tradições rígidas. Eu sinto muito, pai. Vou preparar tudo para o funeral, disse eu, tentando ser prática, mas meu coração estava em pedaços. Não é só isso, Ana. Há um assunto que precisamos resolver antes do funeral. Eu. Eu não sei como dizer isso, mas você precisa saber. Você não é minha filha biológica. O mundo ao meu redor pareceu parar. As palavras dele ecoaram na minha mente como um trovão distante. Como assim, pai? Isso é impossível. É verdade, Ana. Sua mãe teve você com outro homem antes de me conhecer. Eu sempre soube, mas por respeito a ela, mantive esse segredo. No entanto, agora, com a herança da sua avó em jogo, não posso permitir que alguém sem sangue familiar reclame o que é dos verdadeiros descendentes. Eu olhei fixamente para ele, tentando processar suas palavras. Você está dizendo que vai me excluir do testamento da vovó porque não sou sua filha biológica? Isso é ridículo. Ela sempre me tratou como neta, ela me amava. Ela amava, sim, mas a família é sobre sangue, Ana, e você não tem o nosso sangue. Então me responda uma coisa, pai. Você promete manter sua palavra sobre isso? Que só os parentes de sangue merecem a fortuna familiar? Ele hesitou por um momento, mas então disse com firmeza: Sim, eu prometo. Eu desliguei o telefone, sentindo como se tivesse sido atingida por um raio. Meu pai, o homem que me criou, estava disposto a negar minha existência para proteger uma fortuna que, para mim, nunca foi sobre dinheiro, mas sobre amor e memória. O funeral de minha avó foi como ela sempre quis: discreto, elegante, cheio de flores brancas. A mansão antiga onde cresci, com suas paredes cheias de histórias e retratos de família, agora parecia um lugar estranho, um palco para a revelação de um segredo que mudaria tudo. Enquanto os parentes conversavam em pequenos grupos, eu observava o retrato de minha avó sobre a lareira. Ela sempre me disse: Você sempre terá um lugar aqui, querida. Essas palavras agora pareciam uma promessa quebrada. Meu pai, em uma esquina, conversava com o advogado da família, Sr. Torres. Suas olhares em minha direção não auguravam nada de bom. Preciso falar com você em particular, disse meu pai depois que o último convidado se retirou. Seu tom era o mesmo que usava quando me dava lições de vida, geralmente negando-me ajuda financeira por alguma razão moral rebuscada. Ele me conduziu para seu escritório, aquele santuário onde as decisões importantes eram tomadas. Sua avó deixou uma soma considerável, aproximadamente 250 mil reais além da casa. Começou ele sem rodeios ou condolências. Mas há um problema com o testamento. Ele continuou e eu sabia que o que viria a seguir seria uma tentativa de controlar cada centavo. Qual é o problema? Perguntei, tentando manter minha voz firme, apesar do peso que sentia no peito. Desde que sua avó começou a ter momentos de confusão, poderíamos questionar sua capacidade mental quando assinou o testamento. E claro, o fato de que você não é minha filha biológica. Eu senti como se tivesse levado um tapa. Você está dizendo que vai impugnar o testamento de sua própria mãe, questionar sua sanidade? Não será necessário se você cooperar. Ele respondeu com uma expressão que misturava determinação e culpa. Há algo que você deveria saber, algo que sua mãe e eu decidimos não te contar. Você não é minha filha biológica. Sua mãe te teve com outro homem antes de me conhecer. O mundo parecia desmoronar ao meu redor. De todas as mentiras que esperava ouvir, essa não estava na minha lista. Isso é impossível. Eu tenho fotos com a mamãe grávida ao seu lado.
Fotografias podem ser manipuladas, ele disse com uma frieza que me assustou. Por respeito à sua mãe, mantive essa farsa. Mas agora, com tanto dinheiro em jogo, não posso permitir que alguém sem sangue familiar reclame o que pertence aos verdadeiros descendentes. Minha mente trabalhava a toda velocidade. 6 meses antes, ao procurar meu certificado de nascimento para renovar meu passaporte, encontrei documentos antigos no sótão. Documentos de adoção, mas não eram meus. Eram dele. Meu pai, João, havia sido adotado aos 2 anos por meus avós, após perder seus pais biológicos em um acidente. Você quer me excluir do testamento porque não sou de sangue? Perguntei, tentando processar a mentira enquanto fingia acreditar nele. Só os parentes de sangue merecem a fortuna familiar. Ele declarou com uma convicção que eu encontrei quase admirável por sua ironia. Ele já tinha falado com o Sr. Torres, que assinaria uma renúncia à minha parte em benefício dos meus primos e dele. Ele me estendeu um documento, sua assinatura já estava lá, esperando pela minha como uma sentença. Preciso de tempo para processar isso, consegui dizer. Você tem até a leitura oficial do testamento daqui a 3 dias, ele disse, com um tom que não admitia discussão. É o certo, Ana. Você não é uma verdadeira Silva. Quando saí de seu escritório, as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Minha mente fervia com perguntas. Será que meu pai sabia que ele mesmo era adotado? Ou era isso uma cruel coincidência do destino? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça como um mantra cruel. Eu não era sua filha biológica, e ele estava usando isso como uma desculpa para me excluir da herança. Mas algo não se encaixava. As fotos, as lembranças, a maneira como minha avó me tratava, tudo parecia contradizer a história dele. Decidi que precisava descobrir a verdade. No dia seguinte, voltei à casa da minha avó, agora silenciosa e vazia sem sua presença. Subi as escadas até o sótão, onde havia encontrado os documentos de adoção do meu pai. Revirei caixas de memórias, cartas antigas e fotos em preto e branco, até que meus olhos pousaram em um envelope amarelado com a caligrafia elegante da minha avó. Era uma carta endereçada a mim. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Querida Ana, se você está lendo esta carta é porque algo saiu terrivelmente errado com o testamento. Sempre soube que seu pai poderia ter dificuldades em aceitar minhas decisões. João foi um presente para nós, mas sua insegurança sempre foi seu maior inimigo. Nunca quisemos lhe contar sobre sua adoção por medo de feri-lo. Mas agora me pergunto se esse silêncio foi um erro. A verdadeira família não se trata de sangue, mas de amor incondicional. Você entende isso melhor do que eles. A metade da minha fortuna é sua por direito, não apenas porque eu te amo, mas porque você, a verdadeira guardiã dos valores Silva. Use este dinheiro sabiamente e, se possível, ajude seu pai a entender o que realmente significa ser família. Com todo o meu amor, vovó Clara. As lágrimas nublavam minha visão enquanto dobrava a carta. Minha avó sabia. Ela sabia que meu pai poderia tentar algo assim e tinha me preparado para isso. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Decidi falar com minha tia Maria, a irmã mais nova da minha avó. Ela sempre parecia desconfortável quando meu pai falava sobre tradições familiares e sangue Silva. Liguei para ela e sua voz trêmula confirmou minhas suspeitas. Ana, sua avó queria falar com você antes de morrer, disse ela com uma voz que carregava o peso de segredos antigos. É sobre o pai, sobre ele ser adotado? Perguntei diretamente. O silêncio do outro lado da linha foi a confirmação que eu precisava. Você sabe? Sussurrou ela finalmente. Eu encontrei os documentos. Agora ele está tentando me excluir da herança porque supostamente não sou sua filha biológica. Típico de João, suspirou ela. Sempre tão obcecado com a pureza da família Silva. Se ele soubesse... Ele não sabe? Questionei, sentindo um misto de alívio e tristeza. Não, sua avó e seu avô decidiram não contar a ele. Pensaram que ele seria mais feliz acreditando ser um Silva de nascimento. Mas sua avó, nos últimos tempos, sentia remorsos. Achava que ele tinha o direito de conhecer suas origens.
Então, por que ele está fazendo isso comigo? Medo de não pertencer. É a maneira dele de se agarrar a uma identidade que ele acredita ser real. Ela fez uma pausa e eu podia ouvir a dor em sua voz. Eu tenho algo para você. Sua avó me deu uma carta antes de morrer. Disse para eu usá-la se João tentasse algo injusto com você. Naquela mesma tarde, encontrei-me com minha tia. A carta estava em um envelope elegante com o brasão da família estampado. A caligrafia de minha avó. Embora trêmula, ainda era reconhecível, marcando o meu nome na frente. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Querida Ana, se você está lendo esta carta, é porque algo saiu terrivelmente errado com o testamento. Sempre soube que seu pai poderia ter dificuldades em aceitar minhas decisões. João foi um presente para nós, mas sua insegurança sempre foi seu maior inimigo. Nunca quisemos lhe contar sobre sua adoção por medo de feri-lo, mas agora me pergunto se esse silêncio foi um erro. A verdadeira família não se trata de sangue, mas de amor incondicional. Você entende isso melhor do que ele. A metade da minha fortuna é sua por direito, não apenas porque eu te amo, mas porque você é a verdadeira guardiã dos valores Silva. Use este dinheiro sabiamente e, se possível, ajude seu pai a entender o que realmente significa ser família. Com todo meu amor, vovó Clara. As lágrimas nublavam minha visão enquanto dobrava a carta. Minha avó sabia. Ela sabia que meu pai poderia tentar algo assim e tinha me preparado para isso. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Eu precisava confrontar meu pai com essa nova informação. Não era apenas sobre a herança, mas sobre a verdade que ele estava negando a si mesmo e a mim. Com a carta da minha avó e os documentos de adoção em mãos, eu estava pronta para enfrentar o que viria a seguir. Os dias seguintes foram de preparação. Eu sabia que a leitura do testamento seria o palco para o confronto final. Contratei um advogado, Dr. Silva, especialista em direito sucessório, para me representar. Ele revisou todos os documentos e a carta da minha avó confirmando que tínhamos um caso sólido. O dia da leitura do testamento chegou. A mansão Silva estava cheia de familiares, cada um com suas próprias expectativas e segredos. Meu pai entrou no escritório do Sr. Torres, o advogado da família, com um ar de determinação, enquanto eu o segui com a Dr. Silva ao meu lado. Estamos todos reunidos para a leitura do testamento de Dona Clara Silva. Começou o Sr. Torres com um olhar nervoso para mim e para o Dr. Silva. Ele começou a ler as formalidades legais, enquanto eu observava meu pai, que se mexia impaciente em seu assento, sussurrando ocasionalmente algo para o irmão mais novo, meu tio Roberto, que assentia com expressão grave. A residência principal, na Rua das Flores, fica para meu filho João Silva, leu o Sr. Torres. Meu pai assentiu como se fosse o mínimo que merecia. Do meu patrimônio financeiro, avaliado em aproximadamente R$ 250 mil, 50% será para minha neta Ana Silva. Continuou ele, e foi aí que meu pai explodiu. Isso é inaceitável, interrompeu ele levantando-se. Há informações relevantes que podem invalidar essas disposições. O Sr. Torres parecia desconfortável. Que informações seriam essas, Sr. Silva? Ana não é minha filha biológica, anunciou ele com voz firme, olhando ao redor para captar as reações. Ela não compartilha o sangue do Silva. Minha mãe não estava em condições mentais ótimas quando assinou esse testamento e, evidentemente, não considerou esse ponto crucial. A Dr. Silva se levantou. Com licença, Sr. Torres, mas como representante legal da senhorita Ana Silva, devo apontar que essas acusações são irrelevantes para a validade do testamento. Dona Clara Silva estava em pleno uso de suas faculdades quando o assinou, como o senhor mesmo certificou. Além disso, a filiação biológica não tem nenhuma relevância legal para a designação de herdeiros. Meu pai olhou para ela com fúria. Quem é você? E o que faz aqui? Caroline Silva, advogada especialista em direito sucessório. Estou aqui porque minha cliente foi informada de uma possível tentativa de manipulação do testamento. O Sr. Torres pigarreou. O Sr. Silva tem direito de expressar suas preocupações.
Preocupações sem fundamento legal, interrompeu a Dr. Silva. E me preocupa seriamente o conflito de interesses aqui presente, considerando sua longa relação profissional com o Sr. Silva antes de representar a falecida. Um murmúrio percorreu a sala. Meus primos trocaram olhares, alguns surpresos, outros claramente desconfortáveis. Isso é ridículo, bradou meu pai. Ana não é uma Silva de verdade. Só os parentes de sangue merecem a fortuna familiar. É um princípio básico. Eu me levantei lentamente, sentindo todas as olhares sobre mim. Você está absolutamente certo desse princípio, pai? Perguntei com calma. Claro que sim. A sangue é o que define uma família. É o que minha mãe sempre acreditou. E você promete manter sua palavra sobre isso? Que só os parentes de sangue merecem a fortuna familiar? Sem dúvida alguma, declarou ele com um ar triunfal, pensando que tinha ganho alguma vantagem. Senhor Torres, disse eu, virando-me para o advogado, tenho documentos que podem ser relevantes para esta discussão sobre sangue familiar. O Sr. Torres abriu o envelope e examinou os documentos. Sua expressão mudou sutilmente enquanto lia. Estes parecem ser documentos de adoção, disse ele finalmente. Adoção? Meu pai franziu o senho. Do que você está falando? São seus documentos de adoção, pai, disse eu suavemente. Vovó e vovô te adotaram quando você tinha 2 anos, depois que você perdeu seus pais biológicos em um acidente. A cor abandonou o rosto dele. Isso é impossível. É uma falsificação. Os documentos parecem autênticos, interveio o Sr. Torres. Eles têm os selos oficiais e as assinaturas correspondentes. É mentira, insistiu meu pai, mas sua voz havia perdido a convicção. A senhora Peterson, a vizinha de 92 anos, se lembra quando você chegou à casa, disse eu. E a tia Maria, que estava lá, confirmou com um aceno lento. Era um segredo que seus pais decidiram manter, confirmou ela. Eles te amavam tanto que pensaram que seria melhor para você não saber. Meu pai desabou em sua cadeira, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Então, segundo seu próprio princípio, você também não deveria receber nada. Você não é um Silva de sangue. O silêncio que se seguiu foi denso, quase tangível. Eu podia ver a luta interna nos olhos dele, a negação, a raiva e, finalmente, o início da compreensão. Por que não me disseram? Murmurou ele. Pelo mesmo motivo que você queria negar minha herança, respondi. Medo de que você fosse tratado de forma diferente. Mas a vovó nunca fez essa distinção. Para ela, a família era muito mais que sangue. O Sr. Torres pigarreou, visivelmente desconfortável com o drama familiar. Se me permitem, há algo mais no testamento que pode ser relevante neste momento. Todos voltaram sua atenção para ele. Ele procurou entre seus papéis, ajustou os óculos e começou a ler. Queridos meus, se estão ouvindo isso, significa que surgiu algum desacordo. Deixem-me ser clara. João, te escolhemos quando você era apenas um menino. Você foi nosso filho tanto quanto Ana é sua filha. A família não se trata de sangue, mas de amor incondicional. Quando ele terminou de ler, vi lágrimas nos olhos da tia Maria, meus primos olhavam para o chão, envergonhados, e meu pai parecia menor do que nunca, como se toda a sua vida tivesse sido construída sobre uma mentira que agora se desmoronava. A leitura do testamento permanece como estava prevista, concluiu o Sr. Torres, a menos que haja mais objeções. Ninguém falou. Enquanto recolhia minhas coisas para sair, senti a mão do meu pai em meu braço. Você sabia há muito tempo? Perguntou ele, com a voz quebrada. 6 meses. Encontrei os documentos procurando meu certificado de nascimento. Por que não me contou? Não era meu segredo para revelar. Não queria te ferir até que você tentasse tirar de mim o que a vovó queria para mim. Ele assentiu lentamente, mas seu olhar estava perdido. Ele se levantou, pegou seu paletó e saiu do escritório sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram à leitura do testamento, a Casa Silva parecia um lugar diferente. A ausência de minha avó era palpável, e o segredo revelado deixara um vazio que não poderia ser preenchido com palavras ou dinheiro.
Meu pai, João, desapareceu. Ele não atendeu minhas ligações, não respondeu às minhas mensagens. Era como se tivesse sumido do mapa. Eu, por outro lado, estava no processo de resolver as questões legais e financeiras. A herança de minha avó era significativa, e eu sabia que precisava honrar seu desejo de usá-la sabiamente. Com a ajuda da Dr. Silva, comecei a organizar os detalhes, mas meus pensamentos frequentemente voltavam para meu pai. Foi 3 dias depois que ele finalmente apareceu na minha porta. Estava visivelmente abatido, a barba por fazer, os olhos fundos e carregando uma pasta de documentos. Precisamos conversar, disse ele com uma voz que soava como se tivesse perdido toda a autoridade que sempre exibia. Entre, respondi, abrindo a porta para ele. Ele entrou, sentou-se na sala de estar e colocou a pasta sobre a mesa. Eu Eu não sabia, começou ele, olhando para a pasta como se ela pudesse explicar tudo. Eu não sabia que era adotado. Eu sei, pai, disse eu, tentando não deixar a compaixão transparecer. Mas isso não muda o que você fez. Você tentou me excluir da herança por causa de um princípio que você mesmo não seguia. Ele suspirou pesadamente. Eu estava errado. Não sei como pedir desculpas por isso. Não é desculpa que eu quero, pai, disse eu, sentando-me ao lado dele. É compreensão. Você não é menos Silva por ser adotado. Vovó e vovô te amavam tanto quanto me amavam. Ele abriu a pasta e retirou documentos, alguns amarelados pelo tempo. Eu fui procurar respostas. Encontrei essas cartas, entre outras coisas, no sótão da casa da vovó. Eram cartas de amor entre meus avós, falando sobre a adoção de meu pai, sobre como ele era um presente inesperado que preencheu suas vidas. Havia também um diário da minha avó, onde ela descrevia o dia em que eles o trouxeram para casa, o amor instantâneo que sentiram por ele. Eu li tudo, disse ele, com a voz trêmula. Eles me amavam tanto quanto você. Eu fui um tolo. A família não se trata de sangue, mas de vínculos que escolhemos. Exatamente, pai. Concordei, sentindo um nó na garganta. Ele me entregou um envelope. Isso é para você. É a metade da minha parte da herança. Quero que você a use como a vovó teria desejado. Eu olhei para o envelope, sentindo o peso das palavras dele e da carta de minha avó. Pai, não precisa ser assim. Precisa sim, insistiu ele. É o mínimo que posso fazer. Use para pagar suas dívidas, investir no futuro. Faça o que a vovó teria querido. Aceitei o envelope, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Obrigada, pai. Ele se levantou, pronto para ir embora, mas hesitou. Ana, eu não sei como consertar o que fiz, mas quero tentar. Vamos começar devagar, sugeri. Talvez você possa me ajudar a organizar as coisas da vovó. Podemos fazer isso juntos. Ele assentiu, um sorriso fraco iluminando seu rosto. Eu gostaria disso. Nos dias seguintes, trabalhamos juntos para organizar a casa da minha avó, cada item, cada carta, nos aproximando de uma maneira que nunca tínhamos feito antes. Descobrimos mais sobre a vida e os sonhos dela, sobre o amor que ela tinha por nós dois. A herança foi dividida conforme o desejo da minha avó. Eu usei parte do dinheiro para pagar minhas dívidas, como ela teria desejado, e investi o restante em um projeto que tinha sido um sonho meu e dela. Uma casa de repouso para idosos que não tinham onde ficar. Era uma maneira de honrar sua memória e o amor que ela sempre demonstrou. Meu pai, por sua vez, começou a entender o verdadeiro significado de família. Ele ainda tinha dificuldades em lidar com a revelação de sua adoção, mas estava disposto a aprender e a mudar. Nossas conversas, antes raras e tensas, tornaram-se mais frequentes e cheias de entendimento. A verdade sobre minha origem e a de meu pai mudou tudo. Revelou segredos, expôs mentiras e escondes. Acima de tudo, nos ensinou sobre o que realmente significa ser família. Não é sobre o sangue que corre em nossas veias, mas sobre o amor que escolhemos compartilhar. A herança de minha avó não foi apenas financeira. Foi um legado de amor, compreensão e perdão. Ao honrar seu desejo,
eu descobri que a verdadeira riqueza estava nas memórias, nas lições e no vínculo que, apesar de tudo, continuava a nos unir. Se você já passou por algo semelhante, se tem segredos familiares que mudaram sua vida, por favor, compartilhe suas histórias nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.